Fala galera, tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Como vocês podem ver aqui na tela, já é bem óbvio que vai ser uma tier list. Bom, esse vídeo foi motivado por duas coisas. A primeira é que eu fiz esse projetinho pessoal de assistir todos os filmes do Estúdio Ghibli. Eu comecei ali um pouquinho mais pra frente do meio do ano passado e terminei agora há pouco, faz acho que um mês. E motivado também por todo esse hypezinho aí do Estúdio Ghibli, ChatGPT e todas essas paradas, né? Então, quero fazer aqui a tier list de todos os filmes do Estúdio Ghibli, ordenando do melhor para o pior, e no final eu vou revelar o meu preferido. Quero deixar claro também que tudo que eu vou falar aqui é minha mera opinião de leigo, não sou nenhum especialista em animação, em filmes, em nada. Vou falar aqui os meus gostos pessoais e o que eu achei desses filmes. Claro que você pode discordar, provavelmente eu vou tomar hate aqui, porque eu acho que eu tenho umas opiniões um pouco controversas, mas é isso. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu adoro assistir tier list, justamente por isso que eu quis gravar esse vídeo também, apesar de não ser tanto assim o tema do canal. Eu adoro tier list. Se você gosta desse tipo de vídeo também, deixa um comentário aí se você gostei, considere se inscrever no nosso canal que tem muita coisa legal. E sem mais delongas, bora para a tier list. Então, rapaziada, assim, primeira coisa, eu não vou fazer uma super análise de cada filme, porque são 24 filmes aqui, 25, mas eu vou tirar um. Então se eu falar tipo 1 minuto de cada filme, já vai ter 24 minutos de vídeo, né? Um pouco mais que eu já falei pra caramba. Então assim, vai ser uma análise bem rapidinha, mais dando as minhas considerações, eu espero. E outra coisa é que eu não lembro, assim, sou péssimo de memória, então não vou lembrar os nomes dos personagens, talvez eu misture algumas coisas, eu esqueça, enfim, relevem isso daí, tá? Uma consideração que eu quero fazer antes de começar, e já começando aqui a tier list, é que esse Hash Turtle eu não assisti. Por que eu não assisti? Porque ele não é especificamente um filme do Estúdio Ghibli. Ele foi um filme feito por um estúdio francês, se eu não me engano, eu li bem por cima sobre isso, que procurou o Estúdio Ghibli para meio que fazer uma parceria. Então não é um filme do Estúdio Ghibli, por isso que eu não estou considerando aqui. Pode até ser, mas eu não assisti, então não posso falar muito sobre. Beleza? Então vamos começar. Aqui tá por ordem cronológica e eu acho que eu vou fazer assim mesmo, tá? Náusea do Vale do Vento. Isso aqui é tier S. Inclusive, será que eu deixo no S? É meio genérico, né? Vamos deixar. Depois qualquer coisa muda. Isso aqui é uma obra-prima. Foi o primeiro trabalho do Miyazaki. Tem um mangá também. E assim, eu não tinha visto nada do Estúdio Ghibli até então. Eu tava realmente cru, pra não falar que eu não tinha visto nada. O primeiro filme que eu assisti foi O Menino e a Garça no cinema. Então eu comecei pelo final, depois eu fui assistir Náusea. E eu achei assim, incrível, apesar de achar, de ficar muito confuso. Acho que é muita informação. O Miyazaki criou um mundo mesmo pra esse filme, assim, bizarro. Tem uma lore absurda. E de primeiro momento é meio difícil de você assimilar tudo, e confesso que algumas partes eu fiquei perdido, dei um soninho ali, mas depois que engata começa a ficar muito bom. Mas eu acho que, apesar de enredo, roteiro, de às vezes você poder se confundir, o que mais me chamou a atenção nesse filme foi justamente a criação desse universo vasto. Tipo, parecia que eu tava assistindo uma parada assim... Tipo, não sei explicar, parecia que eu tava assistindo uma coisa de Senhor dos Anéis, sabe? Que tem um mundo todo por trás, e na verdade não, era um filme só. Tipo, eu tive essa sensação assistindo um filme só e parecia que eu tinha um universo todo pra explorar. Essa foi a sensação que eu tive, eu acho que só isso já é uma obra-prima por si só, porque criação de universo é um negócio muito difícil. E você dá essa sensação na sua primeira obra, né? Tipo assim, em um filme só, em uma obra isolada, é absurdamente difícil. Então assim... Pra mim é uma obra-prima, não é por ser famosinho primeiro, eu realmente achei isso. E eu acho que tem um teor ali pra você reassistir muito grande, justamente por essa questão de ser difícil de assimilar e tudo mais. Então, eu acredito que eu vou conseguir reassistir várias vezes, e várias vezes eu vou tirar coisas diferentes. E tem muita discussão, que questão de natureza, de como os seres humanos estão destruindo a Terra, tudo isso. Eu fui numa palestra, inclusive, sobre Náusea, que falava sobre essa questão do meio ambiente. Então, assim, o Miyazaki conseguiu não só criar um universo, mas trazer vários aspectos de discussões sociais e políticas atuais lá em 1984. Então, assim,
É um filme bizarro, absurdo, eu amei, e é um começo ótimo. Pra mim é tier S e é isso aí. Castelo no Céu. Cara, é um... É um clima muito diferente de Náusea, apesar de Náusea ter toda essa questão política e de guerra ali, né, de batalha e tal. Eu achei Castelo no Céu com mais ação, tipo, mais pegado mesmo, assim, sabe? Tipo, tinha... O ritmo era um pouco mais frenético e eu gostei. O meu problema com Castelo no Céu foi o final, que eu achei péssimo. Pra mim, o final de Castelo no Céu, ali depois que eles chegam... Ah, detalhe, galera, esse vídeo aqui pode ter um pouquinho de spoiler, tá? Porque eu vou comentar sobre os filmes e eu vou falar, enfim, se você não assistiu... Eu vou tentar não dar spoilers absurdos assim, mas eu vou acabar comentando do filme no geral. Então quando eles chegam lá, no castelo, e vai toda aquela trupe daquele cara, e aí eles entram lá naquele lugar, e se embrenham, e aí tem um robô, tipo assim... Eu achei muito shonen de lutinha, e eu adoro shonen de lutinha, mas não casou com o restante da obra. Tipo, pra mim foi um filme no início e da metade pro final ali foi outro, sabe? Tipo, não sei, esse final me broxou muito, mas eu não consigo tirar tudo que veio antes, no sentido de... Esse início do filme é muito bom também. E essa construção de todo esse mistério do Castelo no Céu, do pai dele e tal... Cara, eu gostei muito disso e por isso pra mim é A. Cara, que difícil. Mas é isso aí, não acho que seja uma obra-prima absurda não, principalmente por conta daquele final. Eu acho que ficou muito clichê, muito obra assim, tipo, sabe, sei lá, shonen de lutinha, muito... No final, não vou nem falar que era previsível, não vou nem dizer que era previsível. É só que, tipo, sei lá, me broxou, eu não esperava esse tipo de final. Se a obra toda fosse construída nessa vibe, talvez fosse melhor até o final, mas eu acho que não foi, enfim, não me pegou muito e acho que deu uma cagada aí. Bom, galera, antes de ir pra Totoro, eu mudei aqui os nomes, acho que fica um pouquinho mais legal, né? Então eu coloquei aqui obra-prima, excelente, bom, tipo, ok, né? Acho que dá até pra... Ah, bom, tá bom. Abaixo da média Ghibli, porque Ghibli fez todo um padrão de qualidade, né? E nem vale o seu tempo. Beleza? E eu não assisti. Certo. Totoro, cara, pra mim é obra-prima, assim. Ai, tipo, meu primo, por exemplo, assistiu e falou, eu não achei tudo isso, todo mundo fala de Totoro. Eu achei Totoro obra-prima porque, pra mim, é tipo assim... Cara, é o paradigma do cozy movie, sabe? Tipo assim, do filme aconchegante, é a epítome da felicidade assistindo algo, sabe? Tipo assim... A sensação que eu tive assistindo esse filme, talvez eu não tenha sentido em muitos anos, vendo, assistindo nada, ouvindo música, sabe? Tipo assim, foi uma sensação de paz, felicidade, satisfação, inexplicável assim. Sabe, tipo, nossa, cara, é bizarro como um filme que trata sobre, entre muitas aspas aqui, nada, pode gerar sentimentos tão bons em você, sabe? Tipo assim, eu me senti muito bem assistindo. E não necessariamente é uma obra-prima no sentido de traz discussões, faz você pensar, muda a sua vida. Não, mas tipo assim, naquilo que se propõe é simplesmente perfeito. Totoro não tem nenhum erro nesse sentido. É feito para ser um filmezinho aconchegante para você assistir com a sua família, debaixo de um cobertor, num feriado, num dia de chuva. E para esse propósito, ele é o melhor filme existente, sabe? Tipo assim, não tem nenhum erro nesse sentido. E o fato também de que Totoro criou essa identidade do Estúdio Ghibli, né? Tipo, o mascote do Estúdio Ghibli, o logo, saca? Tipo assim, não é à toa, e eu acho que Totoro tem um grande papel em toda essa estética. Apesar de Náusea e Vale do Vento já terem essa estética Ghibli, eu acho que Totoro foi o que, de fato, martelou isso, sabe? Enfim, acho que é isso. Beleza, agora eu vou começar a tomar um hate colossal. Porque eu acho que eu não vou colocar... o Túmulo dos Vagalumes em obra-prima. Por quê? É um filme extraordinário. Extraordinário. Tipo assim, eu assisti com a minha esposa e a gente ficou sem
falar por uns minutos, assim, depois, porque a gente tava muito triste, baqueado mesmo, assim, tipo... Fiquei mal por uns dias, assim. Eu falava pra ela nos dias seguintes, falei, nossa, tô mal, mano, é uma sensação ruim. E eu acho que é isso que o filme quer trazer mesmo, é uma discussão sobre o impacto e a atrocidade da guerra na sociedade japonesa, ponto. Por que eu não coloco em obra-prima? Porque talvez seja... Não sei se eu vou falar isso. Talvez seja só um filme triste, sabe? O que eu quero dizer é que a animação é sublime, a discussão é muito boa, mas no fim, ele é só um filme muito triste. Tipo, muito, muito triste mesmo. Tipo, pra te deixar pra baixo real. E é isso, sabe? Tipo... Ai, cara... Bom, eu vou colocar em excelente. Qualquer coisa eu subo ele depois se eu ficar muito mal. Mas eu acho que é isso. Tipo, eu não colocaria em obra-prima, porque é um filme que, além de tristeza, não gerou nada em mim, sabe? Tipo, eu acho que para falar sobre guerra, a gente tem outras obras que talvez fomentem melhor a discussão. E para mostrar também, por exemplo, Maus. Maus retrata a atrocidade da Segunda Guerra Mundial de uma forma sublime e que faz você pensar em vários assuntos, te traz coisas novas, assim. O Túmulo dos Vagalumes vai trazer essa visão do Japão, mas que a gente meio que já sabe como que foi atroz. Ele só pega essa atrocidade e faz um suquinho dela, assim, pra você se sentir muito mal, ainda mais porque eles são com crianças, então, tipo assim, você fica muito triste. Mas é isso, é um filme triste. Apesar de ser um filme extraordinário. Talvez eu não colocaria em obra-prima. Beleza? Beleza. Beleza. Serviço de entregas da Kiki. Eu vou colocar também em excelente bom. Ai, meu Deus. Cara, Serviço de Entregas da Kiki é um filme que também crava muito da identidade Ghibli pelo mascote. Mas eu achei um filme meio que... Não posso explicar. Eu lembro pouco, querendo ou não, eu lembro pouco da Kiki. E eu gostei muito, tipo assim, mas eu acho que trouxe muitos conceitos que não fecham no filme. O próprio final, pra mim, é um final que não fecha, sabe? Tipo assim, não desenvolve tanto as tramas secundárias de personagens que eu gostaria que desenvolvesse, por exemplo, a senhorinha, o menino que supostamente gosta dela, até dos gatinhos. Tipo assim, eu sei que não é a intenção do filme fechar essas tramas, ou até mesmo o fato dela ir pra cidade pra se desenvolver como bruxa. Eu sei que não é o propósito do filme fechar todos esses arcos, mas também eu não senti necessidade de abri-los, sabe? Por que abriu se não se desenvolveu? É como se Kiki fosse o capítulo 1 de uma obra muito maior. E diferente de Náusica, que faz você sentir que tem um fechamento naquele final absurdo, e que essa sensação de criação de mundo é muito mais bem feita em Náusica do que em Kiki, sabe? Apesar de Kiki ser um ótimo filme, e também, tipo, uma criação completamente diferente dos outros, uma ideia completamente diferente, eu acho que faltou um pouco de carinho nas tramas secundárias. E acho que é isso. Fora isso, eu adoro Kiki também. E é um ótimo filme pra mim. Só não tá, por exemplo, no mesmo plantel de Túmulo dos Vagalumes. Apesar de, talvez, Túmulo dos Vagalumes devia estar um pouquinho pra cima, né? Talvez tá no mesmo plantel de Castelo no Céu e tal, mas eu acho que talvez não seja um filme, assim, extraordinário. Talvez eu acho que eu vou até mudar esse nome aqui. Porque excelente parece uma coisa extraordinária. Beleza. Qual é o nome desse filme aqui mesmo? Beleza, Memórias de Ontem. Eu, durante boa parte do filme, teria colocado Memórias de Ontem em abaixo da média. Abaixo da média Ghibli, né? Mas eu achei o final muito bom. Principalmente o final que eu digo, tipo assim, o final mesmo, quando tá tocando a musiquinha e passando os créditos, assim. Tem uma cena que pra mim mudou tudo.
tudo. Eu não vou falar porque talvez, sei lá, eu meio que criei na minha cabeça que essa cena é uma cena absurda, tipo assim. Então eu não vou falar porque eu quero que você tenha essa mesma sensação que eu, talvez. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas esse final fez subir pra bom. E muita gente se pá vai me hatear aqui de colocar esses dois filmes que estão no bom lado a lado. Mas eu gostei de algumas discussões que foram trazidas no filme também, que eu achei muito atuais para a época em que o filme foi feito. Como, por exemplo, falar sobre menstruação de uma menina que está no colégio e como ela lida com isso. Isso num filme da década de 80, se eu não me engano, foi década de 80 ainda. Na sociedade japonesa, sabe? Uma sociedade ainda, pelo menos no contexto do filme, do interior do Japão. Então, assim, eu gostei das discussões, porém, o estilo que o filme foi feito de flashbacks, né? Uma mulher lembrando da sua vida como um todo, ficou muito essa questão também de abrir tramas e, entre aspas, não fechar. Mas isso tudo bem, porque como tá falando da vida dela, muitas coisas não se fecham mesmo. Muitas coisas a gente até leva pra nossa vida toda. Essa questão, por exemplo, da menstruação, de como ela lidou com isso no colégio, pode ter trazido cicatrizes pra vida dela como um todo. E esse fato das tramas não fecharem, eu acho que justamente também faz parte de como o diretor, que se não me engano foi o Miyazaki, quis contar essa história também, como se na vida nada fosse fechado. E aí tem o final, que pra mim é genial. Genial, assim, é muito bom. E foi por isso que esse filme está em bom. Senão, talvez ele estaria abaixo da média, porque também é um filme meio parado tipo assim, ele é um slice of life, mas bem xoxinho, sabe? Beleza. Porco Rosso. Cara, é outro filme que, tipo assim, ele estaria em bom. Mano, fala a verdade, ele estaria aqui, ó, no meio de bom pra extraordinário / excelente durante o filme todo. Mas da metade ali pro final, começou a cair pra bom e talvez eu até desça ele pra baixo da média. Porque, de novo, são tramas abertas que não são fechadas, um romance meio muito nada a ver ali no final, muito mesmo. Tipo assim, pra mim era uma relação fraternal, paternal até, que virou uma parada assim, sabe? Tipo, eu achei meio nada a ver. A cena da luta é até engraçada, é um filme bem cômico, é muito engraçado. Eu gostei muito do fato dele ser um porco, aviador, enfim, Miyazaki gostava muito de avião, né, aviação, todas essas paradas, então eu gosto muito dessa estética. Eu acho que também Porco Rosso tem essa questão dessa criação de universo, parece que tem muito mais coisa, sabe, tipo, pra gente ver e ir a fundo, quando na verdade é só um filme. Mas, sei lá, pra mim ficou abaixo da média do Miyazaki, sabe? Então, é um bom filme, tipo, é divertido, mas eu acho que ele peca em muitos aspectos, principalmente do romance piegas ali, forçado, sabe? Fora isso, eu achei legal, é bem cômico o combate, enfim. Isso eu achei bacana. Ocean Waves, eu nem lembro o nome desse filme, pra mim, ele nem vale o seu tempo, tá? Eu achei este filme muito ruim. Eu lembro que foi a primeira vez, dado que eu tinha assistido todos esses, que eu fiquei tipo, putz, tá difícil de terminar esse filme do Estúdio Ghibli. E ele é um filme curto. Cara, pra mim, a personagem principal é insuportável. O personagem principal são esses dois aí. É, tipo assim, chato também, não tem graça nenhuma. Parece que é um romance dele com o amigo dele de tão sem química que esses dois são. Tipo, ele tem mais química com o amigo dele do que com essa menina. E o final também não diz nada, sabe? Tipo, ali eles na plataforma, que ele vai atrás dela, tipo, pô, mano, ela cagou com a vida inteira desse cara e por que ele ia pensar nela, sabe? Tipo assim, eles se mudaram, eles nem se veem mais. Pô, o romance não teve nenhum tipo de construção. O filme foi basicamente
O filme todo mostrando como essa menina despreza esse cara pra no final ter um vislumbre de que alguma coisa ainda vai acontecer, sabe? Tipo assim, a gente nem sabe se essa menina mudou de fato ou não, porque acho que o filme quis mostrar muito isso, né? De como que a gente é meio babaca quando a gente tá no colegial, tá no colégio, e as pessoas mudam e se reencontram. Só que não deu tempo, porque o filme acabou. O filme foi só sobre a chatice colegial e acabou. Cara, sei lá, pode ser que eu seja burro e não tenha entendido de fato o que esse filme quis dizer. Pode ser, é muito provável. Mas, realmente, se tinha alguma coisa por trás ali, eu não entendi nada e eu não gostei. E já estamos em 22 minutos de vídeo, falei que não fazer um vídeo curto não tá rolando, né? Vamos lá, Pompoco, eu vou falar a verdade, eu me diverti muito assistindo. Eu achei a ideia muito legal, eu sou muito ligado nessa questão de meio ambiente e tal. E o Miyazaki tá sempre trazendo isso nas obras, se não me engano, esse também é do Miyazaki. E eu me diverti muito, mas eu sei que a galera não gosta muito, tem umas coisas problemáticas mesmo. Mas eu achei a ideia muito legal e eu acho, se não me engano, posso estar falando uma besteira absurda aqui, mas é uma lenda japonesa, se não me engano são guaxinins, né? Dos guaxinins ter essa questão da metamorfose e tal, então eu achei muito legal. Que trouxe esse aspecto cultural, mas se eu for olhar por um olhar mais crítico, ele realmente é abaixo da média Ghibli. Eu, pessoalmente, colocaria ele em bom. Eu achei um filmezinho bom, como eu falei, eu me diverti. Pra mim, mesmo que o filme não seja, ai meu Deus, traz várias discussões e tal, eu me divertia. O filme é ser feito pra isso, pô. Eu saio do meu trabalho e eu quero ver alguma coisa aqui, sabe, pra espairecer, e esse filme eu acho que é bom pra isso. Mas ele é um filme meio maluco e meio, não sem pé nem cabeça, eu acho que ele tem uma discussão muito legal, e ele, diferente de vários outros filmes aqui que eu citei, tem um final, tem uma linha do tempo que se fecha bem. Inclusive eu acho que fecha muito bem. Mas pô, eu não posso colocar esse filme no mesmo panteão ali da Kiki, sabe? Talvez o Porco Rosso, por isso que talvez eu desça o Porco Rosso. Mas enfim, é um filme legal, é um filme legalzinho. Talvez não dê pra assistir com criança, esse é o ponto. É um filme legal, mas que tem vários aspectos problemáticos. De genital de guaxinim, sabe? É bizarro assim, é meio bizarro, mas eu gostei. Beleza, se pá, eu vou tomar mais hate aqui. Porque chegamos em Sussurros do Coração. Cara, a experiência que eu tive assistindo Sussurros do Coração, talvez eu não tenha nunca mais. Eu queria esquecer este filme para eu poder assistir de novo, todos os dias. Porque pra mim, ele é uma obra-prima absurda. E, como eu falei no início do vídeo, essa aqui é a minha opinião, e eu sou muito enviesado, porque tudo que tem no filme eu amo. O fato de ser um filme com muitos livros e ela querer ser escritora. Eu sou músico também, pra quem não sabe. Estudei por muitos anos da minha vida. Então, assim, música é uma paixão eterna na minha vida. Quando eles começam a cantar e tocar juntos ali, pra mim foi a epítome do que uma animação poderia ser, sabe? Tipo, eu nunca vou sentir o que eu senti assistindo aquela cena de novo. É bizarro. Então, assim, pra mim é uma obra-prima absurda, e entendo quem não gosta, mas pra mim, tudo que o filme se propõe, ele faz bem também, assim como Totoro, por exemplo. É um filme de romance, é um romance para mim perfeito, com um fechamento perfeito, com personagens explorados de forma perfeita, easter eggs dentro do universo Ghibli perfeitos, tramas secundárias muito bem desenvolvidas, final muito bem fechado. Pra mim, eu não sou assim um fã muito assíduo de romance. Tipo, eu leio pouco romance, eu digo gênero mesmo, né? Leio pouco romance, assisto filme de romance mesmo, assisto pouquíssimos, mas eu sei reconhecer um bom romance. Esse é um romance perfeito. E, pô, pra mim é um filme de romance que eu assistiria pra sempre, assim. Amei. Pra mim é uma obra-prima, entendo quem queira descer pro extraordinário, até pro bom, mas eu acho que tá sendo injusto. Pra mim é um filme ótimo. Muito, muito bom. Mononoke, meu Deus. Eu também não consigo colocar Mononoke, Princesa Mononoke, em
obra-prima porque eu achei muito confuso e eu achei muito... uma trama muito confusa, acho que essa é a palavra, assim. Eu vou colocar em extraordinário, porque é um filme extraordinário, sim. É basicamente a mesma temática de Náusea, o que me chama muita atenção. Mas eu acho que Náusea faz melhor esse papel do que Princesa Mononoke. Principalmente ali no final, que é um cervo, né? Não lembro agora, não vou lembrar direito. Que vira aquele ser que do nada começa a destruir tudo e a relação dos vilões com a princesa e com o personagem principal também, pra mim é tudo muito bagunçado, muito confuso, muito mesclado, sabe? Não tem uma divisão boa de quem que é vilão, quem que não é, o que faz a obra ser boa, tipo, te faz pensar muito, mas talvez eu não coloque em obra-prima ainda, porque também tem um fator de reassistir. Eu acho que esse filme tem sim que ser reassistido várias vezes para você pegar todas as nuances, e eu assisti uma vez só, e eu confesso que eu assisti em 2 partes, porque eu dormi na primeira, 2 partes que eu digo, eu assisti um pouco, aí eu acabei dormindo, e aí outro dia eu assisti o final, eu voltei um pouquinho e assisti até o final. Então assim, talvez eu não tenha dado todo o apreço que essa obra merece, porque eu sei que muita gente ama e fala muito bem. Mas é um filme extraordinário. Eu só acho que Náusea faz o mesmo papel melhor. Beleza. Um ponto de Princesa Mononoke que eu lembrei agora, que quando eu tava assistindo, eu falei, nossa, eu preciso falar isso, se um dia eu for fazer um vídeo sobre isso. Que é a trilha sonora de Mononoke pra mim, tirando os sussurros que tem a música lá, mas enfim, acho que a trilha sonora como um todo de Mononoke pra mim é a melhor de todos os filmes do Estúdio Ghibli. É um negócio assim, sublime. Eu lembro que quando eu estava assistindo e ouvindo aquilo, eu falei, que bizarro, tipo, é um negócio sublime mesmo, angelical. Talvez uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, assim. Eu amei, gostei muito. Isso tem que se dar o valor pra Princesa Mononoke. Beleza, mais uma atrocidade cometida aqui. Meus vizinhos e amadas, né? Acho que é isso. Meus vizinhos, os e amadas. Pra mim, é um filme bom, cara. Muita gente não gosta. Eu conversei com algumas pessoas e tipo, é meio... Tipo assim, pra mim é um slice of life melhor do que esse aqui que eu já esqueci o nome aqui, Memórias de Ontem, né? Pra mim é melhor. Pra mim, os meus vizinhos, os e amadas, ele retrata de forma muito bonita uma família japonesa comum, ordinária, sabe? Do dia a dia. Pra mim o Slice of Life eu me diverti muito vendo, aprendi muita coisa sobre a cultura japonesa, muitos detalhes, que, apesar da animação ser um pouco mais simples do que os outros filmes do Estúdio Ghibli, tem muitos detalhes que você vê que teve um apreço pela obra, sabe? Não foi só um desenho feito ali de qualquer jeito, não. Teve muito apreço, é um filme um pouquinho longo, talvez algumas são meio que mini histórias, né? Algumas histórias poderiam ser cortadas talvez, mas não achei que ficou excessivo. Ficou bom, ficou legal e desenvolve muito bem os personagens. Apesar de ser um desenho simples, é muito legal porque desenvolve os personagens, você vê a relação entre eles. E é um filme assim muito legal para quem gosta de cultura japonesa e de aprender sobre esse mundo. Eu gostei bastante, para mim é um filme bom, talvez melhor do que Porco Rosso, talvez melhor do que Memórias de Ontem, uma obra como um todo assim, né? Enfim. Viagem de Chihiro, obra-prima com toda certeza, talvez até aqui, ó. Eu vou definir o meu preferido, mas talvez, sendo criterioso, ele seja o melhor de todos. Eu amei. Ele é um filme meio maluco, mas ele é um maluco no sentido, tipo assim, não tem elementos jogados só por ter, sabe? Tipo, assim como Náusea, tem um universo absurdo. Todos os personagens são muito cativantes. O enredo é muito bom. O final é muito bom. O pace da obra, né, o ritmo é muito bom. Tipo assim, é tudo muito bom. É um filme onde todos os seus aspectos são feitos da forma mais bem feita possível. Por isso que ele é uma obra-prima.
É muito bom, tem gente que odeia. Eu conheço uma menina que odeia A Viagem de Chihiro, acho muito injusto de verdade. Eu acho que é não dar chance pro que a obra se propõe. E como animação também é um negócio estupendo, criação de universo, cara, posso estar sendo repetitivo aqui, mas é muito, muito bom. E uma coisa que eu amei foi que eu imaginava algo completamente diferente do que foi. Né? Para todos esses filmes meio que eu criei antes de assistir, você cria algo na sua cabeça do que vai ser. E na maioria esmagadora eu me surpreendi, mas esse eu acho que foi o que eu mais falei, caraca, é incrível, é incrível. Se tem um filme para você assistir do Estúdio Ghibli, assista A Viagem de Chihiro, é muito bom. O Reino dos Gatos. O Reino dos Gatos, ele é bom. Eu acho que é a mesma questão ali do Pompoco. Não, é bem melhor que Pompoco. No sentido, o que eu quis dizer foi, eu me diverti muito assistindo. É uma história muito fechadinha, muito legal, que explora personagens que já apareceram em Sussurro do Coração. E, enfim, é um filme muito legal que meio que entrelaça, a la Pixar, entrelaça universos do Estúdio Ghibli, o que eu gostei bastante. Uma premissa meio maluca, mas muito bom, uma história muito fechadinha. Mas é um filme bem simples, sabe? Se eu não me engano, é um dos mais curtos, mas é legalzinho, tipo, é bom, é mediano, sabe? É legal, você se diverte, é rápido, personagens cativantes, história legal, não tem tramas super bem desenvolvidas, um enredo super trabalhado e tal, é legal. É um filme legal, não tem muito sobre o que dizer sobre ele. Ai, agora eu acho que eu vou me ferrar também. Agora acho que eu também vou tomar hate. O Castelo Animado. Cara, pessoalmente, eu colocaria em bom. Que é um absurdo já, né? Mas, sendo bem criterioso, ele é sim um filme extraordinário. Ele é um filme muito bom. Por que eu colocaria em bom? Porque eu não tive uma boa experiência assistindo. Eu achei muitíssimo confuso. Muito, muito, muito. Talvez seja o filme mais confuso que eu já assisti. Do Estúdio Ghibli. Muito confuso mesmo, a ponto de eu chegar no final e não ter entendido nada. Talvez não, eu vou ter que reassistir muitas vezes. Porque eu achei muito confuso. Mas achei essa questão de criação de universo muito boa. Achei a ideia sensacional. Talvez na execução ali, não sei, cara, eu acho que foi um problema comigo mesmo. Talvez seja muito burro. Provavelmente sou muito burro. Porque, sei lá, pra mim até o final, assim, acabou o filme e eu fiquei, putz, velho, eu não entendi, mano. Talvez eu não tenha entendido a premissa, talvez eu realmente tenha moscado e pescado alguma coisa muito importante, mas eu achei muito confuso, é um vai e volta, é justamente essa a proposta do castelo, mas sei lá, velho, pra mim acho que ficou muito confuso, eu não sabia onde tava, quando ela tava velha, quando ela tava nova, quando ela tava no meio termo, por que ela tava assim, a influência daquele cara virava um bicho, e aí eles iam, aí tinha uma guerra, meu Deus, quanta coisa. Assim, não consegui entender, vou ter que assistir esse filme de novo, mas sendo criterioso no sentido de, é um enredo muito complexo, por isso já é um filme extraordinário. Agora, animação, trilha sonora, design de personagens, pra mim tudo isso faz o filme ser extraordinário. Eu acho que o problema é comigo mesmo que não entendi. E todo mundo considera esse filme uma obra-prima também. Então assim, eu colocaria ele no bom, mas eu acho que tá sendo muito injusto fazer isso. Então, ele vai estar aí no extraordinário. Beleza? Estamos finalizando. Aqui é o Terras de Myanmar, sei lá. Como é o nome desse filme? Contos de Terra-Mar, pesquisei aqui. Cara, eu acho que é abaixo da média Ghibli. Eu gostei muito da sensação desse universo, essa coisa mais medieval, de dragão. Eu gosto muito disso. Porém, ficou meio solto, sabe? Tipo, ficou também aquela questão daquele final meio xoxo. Uma brisa muito... Nossa, velho, sei lá, esse dragão aí que eu não quero dar um spoiler, mas... Pra mim é abaixo. Tipo assim, eu achei... Eu me diverti, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio entediado. E só o fato de eu ter ficado entediado
eu acho que já é um ponto abaixo, tipo assim, pô, velho, sabe? Sei lá. Eu não gostei muito não foi... Não me pegou. Acho que não me pegou e é isso. Conheço gente que gosta, mas como eu falei, o universo foi muito legal, mas parou aí, sabe? Não achei nada mais acima da média. Acho que é por isso que tá abaixo. Ponyo. Esse é um filme que que eu mais tinha ideia do que seria o Estúdio Ghibli, assim, e tal. Eu não conhecia Totoro, como eu falei, eu nunca tinha visto nada do Estúdio Ghibli. E eu me surpreendi muito, eu gostei muito desse filme, muito mesmo, a ponto de colocá-lo no extraordinário, apesar de que eu acho que isso é enviesado, talvez ele estaria no bom. Mas eu gostei muito, tem muito, principalmente no final ali, muito aspecto cultural, principalmente de uma história específica lá, de um ser que aparece. A relação dos personagens eu achei linda, linda, do filho com a mãe, do filho com a Ponyo. Claro, é um filme lindo pra mim, lindo. O fato de encher tudo e eles terem que sair de barco. Cara, é muito engraçadinho, um filme muito carismático. E de novo, assim como o Totoro, para aquilo que ele se propõe, ele faz de uma forma magistral. Fora que a animação desse filme, pra mim, talvez seja uma das melhores do estúdio. Eu gostei muito e te passa uma sensação muito boa, assim, sabe? Muito boa mesmo. Por isso que eu acho que ele é um filme extraordinário. Mas entendo quem não coloca ele aí, é porque me pegou muito, assim, a relação entre os personagens eu achei algo muito lindo. Até os personagens secundários eu achei muito legaisinhos, as velhinhas ali no asilo e tal, que a mãe dele trabalha. Achei muito legal. Talvez no final a galera vai achar que deu uma viajada, mas é justamente por conta dessa história mais cultural que talvez a gente aqui do Ocidente não conheça tanto. Mas eu achei muito legal. Beleza. Como é o nome desse aqui, mano? É No Mundo dos Pequeninos, eu acho, né? Não sei. É alguma coisa dos pequeninos. Cara, eu vou colocar em... E agora, hein? Caraca. Eu vou colocar em... Meu Deus, que dúvida. Vou colocar em bom. Vou colocar em bom. Eu achei um bom filme, eu me diverti. Eu achei a premissa boa, a ideia legal, inovadora, mais ou menos, mas legal. Personagens semi-cativantes, alguns muito irritantes. Mas eu achei um filmezinho divertidinho. Eu tô falando tudo no diminutivo, né? Vai ser abaixo da média, assim. Sei lá, eu achei aquele... Pô, o início, do início até eles voltarem da primeira expediçãozinha deles lá, onde ela derruba o cubo de açúcar e tal, tava achando um filme ótimo. Tava falando, caraca, muito bom. Mas aí depois ele começou a ficar um pouquinho pacato e o final volta a ser bom. É um filme, tipo assim, começa muito bom, aí ele cai bastante e ele fica bom. E a trama do meio ali, o clímax de tensão, né, a criação de tensão, eu achei boa. Eu achei um bom motivo, eu achei que desenvolveu bem. Na verdade, eu acho um filme bom, viu? Eu acho um filme bom. Mas eu acho que eu não vou colocar ele na mesma prateleira de Kick, por exemplo. Eu acho que, inclusive, Kick eu vou subir, cara. Eu tô vendo todos esses outros filmes aqui e Kick do lado tá me dando um negócio. Mas vamos deixar ele aí por enquanto, tá? Beleza. Esse aqui é da Colina Cocurico, se eu não me engano. Este filme, eu acho... Esse é bom mesmo. Esse é bom. Eu não tenho nem dúvidas, assim, de que esse é um filme muito bom. Muito bom, inclusive. Ele estaria... Extraordinário é muito forte pra ele, eu acho. Mas ele estaria aqui nesse meio termo aqui, tá? Pra mim. Eu achei os personagens bons. Os personagens secundários são bons. As tramas são bem desenvolvidas. O clima é legal. É um slice of life bom. O enredo é bom. A execução é boa. Só tem uma brisa ali no meio que é nada a ver, que é quando eles desconfiam de que eles são irmãos
E a mina, mesmo assim, continua querendo ficar com ele. Um bagulho bem incestual, assim, bem incestuoso. Bizarro. Mas, fora essa brisa ali, eu achei um filme bom, velho. Um filme bom, um filme felizinho, assim, um filme alto astral, muito legal. E a animação muito boa também. Mas é um filme ok, sabe? Tipo, é um filme mediano pra você assistir também e se divertir. Mas é um filme bom. Eu não acho que ele é abaixo da média, não. Eu acho ele bom. Beleza. Esse filme agora, como que é o nome? Vidas ao Vento é um filme bom também. Não tenho dúvidas de que é um filme bom também. Nossa, eu tenho uma bucha aqui. Vidas ao Vento é bom, conta a história de um dos aviadores mais importantes do Japão e que teve um papel muito, assim, de relevância na época da guerra também. Só por ter esse aspecto histórico, eu acho um filme muito bom. Só por ter esse aspecto histórico, de contar a história de uma personalidade importante do Japão, que casa muito também com o gosto do Miyazaki por aviões, por aviação. Fora isso, a trama dos personagens principais, a trama romântica deles, também é muito boa e muito triste. Mas é muito boa mesmo. Eu gostei muito, assim, e o fato de ser baseado em fato real torna tudo muito melhor, assim. Eu achei um filme muito bom, cara. Eu acho que dessa sessão aqui, sei lá, pra mim talvez ele seja um dos melhores, atrás somente da Kiki, talvez. Não tá na ordem aqui, tá, galera? Eu só coloquei só pra ilustrar. Os outros não estão na ordem. Mas é porque eu achei um filme bom de fato, assim. Um filme muito bom. Beleza. Princesa Kaguya. Esse aqui, ele também tem um aspecto muito importante para a cultura japonesa. Para quem não sabe, o conto da Princesa Kaguya é um conto, um dos mais antigos, eu acho, da cultura japonesa. É um conto muito importante para todo mundo que gosta de cultura japonesa, se interessa. É muito legal de saber, de conhecer, de ler o... Não sei se tem o original, mas todas as suas derivações. E no Japão tem diversas obras que incluem a Kaguya como personagem ou fazem derivativos desse conto. Então só por essa relevância histórica também para a cultura japonesa, eu achei ele bom. E eu achei ele bem feito. E eu achei que ele contou a história, né? Contou o conto de uma forma mais fiel possível. E eu achei muito bom. Mas talvez ele esteja abaixo da família amada, pra mim. E por conta disso, por já ser um filme diferente do que a galera tá habituada de Estúdio Ghibli, ser diretor diferente, né? Não é o Miyazaki, eu acho que não é o Miyazaki. Eu vou colocar abaixo da média, mas ele tá aqui, tá? Ó, ele tá indo pro bom. Eu acho ele um filme bom, pessoalmente eu acho ele um filme bom. Mas eu acho ele um filme importante, inclusive. Mas, sei lá, talvez a galera possa ficar meio assim com o final, porque, se eu não me engano, o conto original da Princesa Kaguya desenvolve mais ainda. Só que eu acho que o filme tava longo e a questão, por exemplo, o ponto mais importante, que é o Monte Fuji, não é desenvolvido nesse filme. Eu acho que isso peca, assim. O final já tava longo, poderia ser estendido pra pegar tudo mesmo, sabe? Pra quem não sabe, o Monte Fuji faz parte desse conto da Princesa Kaguya, da literatura ali do... Não vou nem dizer folclore, mas da literatura japonesa, né? Da história japonesa. Mas, então acho que por isso talvez ficar abaixo tá tudo bem. Marnie. Cara, eu acho que é um bom filme. Eu acho que é um bom filme porque eu consegui me relacionar com a personagem em alguns aspectos, assim, mas em outros é meio brisa. Você não sabe se a Marnie existe ou não, se era a avó dela mesmo ou não, se era um sonho dela, se era alucinação. Sei lá, eu gostei, mas é abaixo mesmo. Eu acho que é abaixo.
porque fica tudo muito em aberto. De novo, fica tudo muito em aberto. E é muito... Eu gosto de final em aberto, tá? Eu gosto de interpretar, mas quando é feito de uma forma assim muito boa. Do contrário, esse final em aberto para você pensar e conjecturar o que de fato aconteceu, não é muito legal, sabe? Sei lá. E aí parece que o filme todo foi construído em cima de nada. Porque depois tudo se destrói, sabe? Você não sabe se o que aconteceu de fato. É meio doido, sim. Mas eu acho que a execução é boa, a trilha sonora é legalzinha, mas é tudo assim, sabe? É bonzinho e tal. Os personagens, principalmente os secundários, alguns me irritam muito. É um romance, mas não é, sabe? Tipo assim, é um romance com a avó dela, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Você passa o filme inteiro achando que é um romance e não é, então, sei lá, achei meio abaixo. Tá, mano, esse aqui eu não lembro nem o nome, é Bruxarânia, ai caramba. Enfim, é bruxa alguma coisa, eu achei esse filme péssimo, muito ruim, não vale o seu tempo de assistir, tá? Ai, velho, sei lá, mano. Tipo, primeiro, muda o estilo de animação. O que tá tudo bem, é o único filme 3D do Estúdio Ghibli. E tá tudo bem, se fosse bem feito, não é. A animação é boa, mas, tipo assim, a história não se sustenta de jeito nenhum. De novo, não tem final. Por que os caras fazem filme sem final? Aí você passa 1h30 assistindo o bagulho e o bagulho não termina. Não termina, mano! Tipo, não tem nenhum... Esse aqui é o pior deles, porque realmente não tem final. Não tem final. O bagulho termina em aberto completamente. Tipo assim, a história poderia continuar e não continua. Parece que, tipo assim, estamos cansados de fazer, bora acabar aí, sabe? Personagens secundários também chatos pra caramba, a trama que não fecha, a personagem principal também, sabe? Tipo assim, nada se salva nesse filme, nada se salva. Esse é o ponto. Pra mim é o pior filme. Talvez pior do que esse cocô aqui esse outro. Pô, eu tô esculachando o filme, desculpa. São obras de arte com suas expressões, não posso ficar falando assim também. Mas são filmes que, na minha opinião, são péssimos. E esse é o pior deles. Infelizmente. Porque talvez tinha potencial ali, mas, sei lá, pra mim não foi muito bem desenvolvido, não. E o último filme do Estúdio Ghibli, talvez o último mesmo, do Miyazaki. É um filme que parece muito uma despedida dele mesmo. Curiosamente, foi o primeiro que eu assisti no cinema, foi o meu primeiro filme do Estúdio Ghibli. Achei uma piração absurda, eu achava que o Estúdio Ghibli era só Slice of Life, era só os caras fazendo lamen, sabe? Tipo assim, e esse é uma brisa. E confesso que, por conta disso, eu não consegui assimilar muita coisa, eu não estava acostumado com a linguagem, com a forma de contar histórias. Enfim, não estava acostumado, sabe? Então, por conta disso, eu vou colocar ele em extraordinário. Mas sabendo que ele está aí por culpa minha. Porque se eu fosse criterioso, talvez ele estaria em obra-prima, tá? Muito provavelmente ele estaria em obra-prima. Do que a galera fala, do que eu já vi sobre e da sensação que eu tive assistindo. Pra mim é a despedida perfeita do Miyazaki, assim, e soa como uma despedida mesmo, mas eu achei uma viagem que eu não consegui entender. Assim como, por exemplo, Mononoke, eu acho que é a mesma pegada, tá? Eu acho que os dois poderiam subir pra obra-prima e estaria tudo bem. E o Túmulo dos Vagalumes também. Esse extraordinário aqui, talvez eu tome um hit absurdo, mas, enfim. É a experiência que eu tive. Talvez se eu reassistir tudo de novo, essa tier list mude um pouco. Agora, eu queria criar uma nova linha aqui em cima. Vamos colocar em vermelhinho. Não, essa não. Essa continua laranjinha. Vamos colocar essa daqui em vermelhinho. E vamos colocar aqui, ó, Gold. O melhor de todos os tempos, pra mim, do Estúdio Ghibli. The Greatest. Qual será? Bom, galera, pra mim, o melhor filme do Estúdio Ghibli, em que eu, tive sensações que eu nunca tive, tipo assim,
pra mim é uma obra-prima absurda. E aqui eu tô dando a minha opinião mesmo, tá? Não tô sendo técnico, como eu falei, não manjo nada de cinema, nada de nada. Pra mim é sussurros do coração. Cara, esse filme tem tudo o que eu gosto. Tudo que me fez ser quem eu sou hoje como pessoa tá nesse filme. Todos os meus gostos. Pra mim o romance Mano, é perfeito desse filme, é muito bom, o final é muito bom, tramas são bem desenvolvidas, personagens secundários carismáticos, trilha sonora boa, animação ótima. Pô, esse filme é muito bom em todos os aspectos e ele tem um aspecto pessoal pra mim. Além dele ser bom em todos os aspectos, pra mim, ele é o que mais me pegou e é por isso que ele tá aqui. E é isso, rapaziada. Bom, eu sei que tem muitas coisas controversas aqui, mas como eu falei no início, essa é a minha opinião. Foi como foram as primeiras impressões que eu tive da obra do Ghibli. Provavelmente, muito provavelmente, eu vou reassistir todos em algum momento da minha vida de novo e vou ter outras impressões, porque pra mim todos esses filmes aqui, apesar de eu ter esculachado alguns aqui, todos eles são animações excelentes, dignas de premiações, assim, são todos muito bons, com histórias muito boas, muito bem contadas de uma forma primorosa. Tudo que o Estúdio Ghibli fez, até as piores coisas que eu hateei aqui, são boas, tá? Então, é isso, essa é a minha tier list. Eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua tier list, não precisa colocar todos, mas os seus preferidos, os que você menos gosta, pra gente conversar sobre. Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de tier list, eu gosto muito de Estúdio Ghibli, eu gosto muito de conversar com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, considere se inscrever, a gente tem conteúdo aqui muito legal também para você explorar. E eu espero ver todos vocês aqui num próximo vídeo e me deem sugestões se vocês querem ver tier list de outra coisa. Eu faço vários desses projetinhos pessoais aqui, inclusive agora eu tô fazendo um de assistir tudo da Hanna-Barbera em ordem cronológica. Só que é muita coisa, muita coisa mesmo. Eu vou passar provavelmente a minha vida inteira fazendo isso. Mas enfim, deem sugestões que eu vou fazer aqui com o maior prazer. Beleza, galera? Obrigado pra você que ficou até aqui, 50 minutos de vídeo. Valeu e falou!